Olá, meu nome é Andréa Menescal, da Mala de Herança, em Munique, na Alemanha, e juntamente com a minha colega Juliane de Oliveira Rüdse e com a minha colega daqui de Munique, Deise de Ferreira e Silva, da Malinha de Herança, realizamos nos dias 9 e 10, na verdade foi num só dia, mas algumas pessoas estavam no dia 9 e as outras já estavam no dia 10, o primeiro encontro virtual sobre aulas de português como língua de herança online pelo mundo. Convidamos 11 colaboradoras para estarem conosco, compartilhando a sua experiência ou trazendo perguntas para algumas que não fizeram, que ainda não estão fazendo. E este filme, como o outro, o próximo que nós vamos mostrar também, são resultados deste encontro. Foram 4 horas intensas de encontro, de trocas e de experiências e ideias muito ricas. E, infelizmente, a gravação do vídeo começou um pouco depois já do início do encontro. Então, perdemos nesse vídeo agora a apresentação da Mônica de Auckland, na Nova Zelândia, da Adriana de Barcelona, na Espanha, da Rejane em Boston, nos Estados Unidos, da Marina em Dublin, na Irlanda, e o vídeo começa com a Sheila em Düsseldorf. Vocês vão poder ver no decorrer do vídeo também essas 4 pessoas colaboradoras falando sobre elas, sobre a experiência delas, mas a apresentação não foi feita. Nós colocamos no cartaz, está lá o rosto delas e a cidade e o nome, e apresentamos também as iniciativas e as organizações onde elas trabalham. Agora, para explicar um pouco, nós fizemos 4 rodadas de discussões e a cada rodada as colaboradoras iam respondendo uma atrás da outra, tinha um pouco de conversa entre elas mesmas, mas nós dividimos esse vídeo, por exemplo, vai ser com as 2 primeiras rodadas e o próximo vídeo com as outras 2. As 2 primeiras rodadas falam sobre a apresentação, a instituição onde elas trabalham, atuam, se dão aulas online ou não, qual é a faixa etária atingida com o trabalho delas, e se o grupo é heterogêneo ou homogêneo em termos de idade ou proficiência da língua, se já tinham dado aulas antes da pandemia ou começaram devido à situação, e se já deram antes, como o que mudou nesse sentido. A segunda rodada foi sobre questões sobre as plataformas utilizadas online. Que plataformas elas utilizaram e a justificativa da escolha. Quais foram as vantagens e desvantagens, quais os desafios apresentados nesse sentido. E vocês vão ver, nós tivemos várias sugestões de plataformas, de exercícios que vocês vão poder utilizar também. Nós já fornecemos na página do Elo uma lista de links, tanto para as iniciativas como para essas plataformas. O segundo vídeo vai ser sobre o material didático e depois sobre a interação com os alunos e com os pais. Mas isso depois eu comento aqui. Então, apresentamos para vocês agora a discussão, o vídeo da discussão ocorrida naqueles dias 9 e 10 de maio. Este encontro virtual foi uma iniciativa em comemoração ao Dia do Português como Língua de Herança. Foi lançada como uma atividade do Elo Europeu de Educadores de Português como Língua de Herança. Se você ainda não faz parte do Elo, entre lá na nossa página e divirtam-se. E se vocês tiverem qualquer comentário, dúvidas, escrevam-nos. Obrigada!
são bem heterogêneas, né? Eu acho que a grande maioria de vocês deve ter também turmas bem diferentes, em diferentes níveis, né, da língua portuguesa. Acho que para isso era isso, né? Joia, obrigada, Sheila. Agora, Hamamatsu. Oi, Adriana. bom dia. Obrigada. Bom dia, boa noite a todas. Meu nome é Adriana Sugino, eu faço parte do IE, Instituto Internacional de Educação e Cultura, aqui em Hamamatsu. Nós trabalhamos há 8 anos com as crianças brasileiras, de 5 a 17 anos, né? É um grupo também heterogêneo, dividido em 4 grupos diferentes, por faixa etária, por nível de português. Trabalhamos todos aos sábados e agora com a pandemia, né, nós estamos trabalhando apenas 2 sábados por mês online, apenas com os mais velhos, com as crianças pequenas nós não estamos trabalhando pelo motivo da dificuldade de ser online, né? Estou aqui à disposição de vocês para trocar ideias, né? E queria agradecer a Andréia pelo convite, tá bom? Obrigada. Tem a Cristina também, né, de Hamamatsu. Bom dia a todas, boa noite. Meu nome é Cristina, faço parte do projeto Sementinha, projeto voltado para crianças do ensino infantil, e também do projeto da Escola Internacional de Hamamatsu, com atividades de alfabetização. São projetos que envolvem o PLH, já faz 5 anos, mais ou menos, que trabalhamos. Com um grupo heterogêneo, com alunos do ensino fundamental com idade de 7 a 14 anos. Ainda não temos iniciado as aulas online. Eu acredito ser um grande desafio e uma grande oportunidade de aprendizado, de estudar várias formas de iniciar uma aula online nos tempos de hoje, né? E estou bastante motivada para iniciar esse conhecimento junto a vocês. Muito obrigada. Obrigada. Pers, senhora? Osaka, né? Osaka. Osaka? Ah, ok. Desculpe, Esqueci. Tudo bem. Bom dia, boa noite a todas. Eu sou a Luzia, do Projeto Construir Artel. Nosso trabalho começou em 2008, mas ele teve uma grande mudança a partir de 2011. Atendemos crianças e jovens de 6 a 18 anos. Nossas turmas são bastante heterogêneas, tanto com relação à idade como em proficiência. E nós sempre tivemos interesse com relação a aulas à distância, porque no estado onde eu vivo, em Osaka, as famílias são bem, elas vivem espalhadas pelo estado, né? Então, entre 2012 e 2013, procurando uma plataforma, eu cheguei numa plataforma chamada Edmodo, que existe até hoje. Mas, naquela época, a gente fez alguns testes, mas a gente acabou não dando continuidade, porque a maioria das famílias não tinham acesso à internet. Mas agora, com o Covid, nós achamos que seria, assim, fundamental manter esse contato e o trabalho com as crianças, então a gente criou salas no Google, Sala de Aula, e está sendo uma experiência, assim, interessante, estamos aprendendo. E era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Zia. Agora sim que é Pers. Olá, pessoal, tudo bem? Meu Oi, nome é Laura. Laura, eu sou do Projeto Juca. Vocês já viram esse jacarezinho por aí alguma vez? Português como língua de herança. Eu moro em Perth, na Austrália. Minha formação é em letras, sou professora de português e inglês. Leciono desde o do ano 2000. E no momento na Austrália, eu compartilho nas minhas redes sociais o trabalho que eu faço com os meus filhos em casa. Né? Então, eu tenho um filho de 3 e uma menina de 7, e eu divulgo todo o trabalho de alfabetização, letramento que eu faço com ela, e como eu faço atividades com meu filho também para
ensiná-lo o português. Resolvi, acho que desde o mês passado, compartilhar algumas atividades que eu faço, alguns arquivos, e é assim que eu tenho feito todo o meu trabalho. Formidável. Obrigada, Laura. Obrigada a vocês. Santiago. Olá, bom dia, boa noite. Primeiro, obrigada, Andréia, obrigada à equipe aí que organizou esse evento bonito, né? Meu nome é Ana Carolina, minha formação é espanhol e português em língua estrangeira. Não sou brasileira, sou chilena, mas passei toda a minha vida no Brasil e por essa experiência... Isso você me enganou. Mas é uma experiência muito bonita, porque eu cresci no Brasil sem a minha cultura e meu irmão mora na Nova Zelândia, inclusive foi um prazer conhecer a Mônica, e foi ele que me apresentou Brasileirinhos na Nova Zelândia, em Auckland. E eu tenho um sobrinho brasileiro, chileno, que é filho do meu irmão, que é brasileiro, meu irmão é brasileiro. Então, eu vi essa necessidade de tentar mostrar um pouco da cultura. O Chile é um país que teve muito pouca a imigração no Chile aconteceu nos últimos 5 anos, né? E os brasileiros começaram a chegar em massa aqui. E eu, como sou professora e tenho uma escola só orientada de espanhol e português, muitas das minhas alunas que eram brasileiras estavam tendo seus filhos pequenininhos aqui. Então, estavam perdendo o contato com o português, com língua de herança. E eu comecei a estudar junto com 2 profissionais que hoje já uma está aqui no Chile ainda, mas outra que é pedagoga, que é a Cristina, que foi uma das que me ajudaram a criar esse projeto aqui, que é a Cristina Dorelli. Ela já está em Sorocaba, mas ela continua apoiando. Lamentavelmente não temos muito apoio aqui no Chile com relação, então era tudo voluntário. Eu tenho muita experiência na área de aulas online, dou aula para crianças desde 4 anos até jovens de 80, e posso contribuir aí com várias, já tenho na nossa experiência com crianças, com adultos, com jovens, tanto com a língua materna, né, como o PLH, porque nós trabalhamos com brasileiros que foram criados aqui, que têm que voltar para o Brasil, como também com língua estrangeira, né, que acontece muito isso, que às vezes eles chegam aqui pequenininhos, com 4 anos, se alfabetizam em espanhol, depois tem que voltar para o Brasil. E nesse momento que a gente pega eles. Então, nosso foco aqui com o projeto sempre foi crianças de 4 a 6 anos, de 4, 6, 7, aí foram aumentando os anos, né, porque a gente está desde 2016, que a gente criou o projeto, mas, lamentavelmente, o ano passado não pudemos dar continuidade por falta de voluntários. Infelizmente, fazer o trabalho sozinho, todas sabem que é muito trabalho, principalmente para lidar, porque nos dias das atividades eu tinha que administrar 15 crianças, era muita criança. E é muito difícil você coordenar projetos, né? E todo mundo fala, mas ninguém apoia. Mas aqui a gente lutando, né? E eu agradeço aí o pessoal, porque eu acompanho muito de vocês, viu? Pessoal de Auckland, da Austrália, do Japão, a gente procurou muita informação, assim que eu agradeço a oportunidade para compartilhar, e se eu puder ajudar com a minha experiência, com as aulas online, vai ser maravilhoso, porque a gente justamente, esse ano, estamos trabalhando com isso, e um dos nossos projetos é ativar o Brasileirinhos, né, através da plataforma online, que já temos pronta, né, estamos para lançar já. Isso vai ser um prazer. Que ótimo. Obrigada, Ana Carolina. Nada. Agora, Andréia, São Paulo. Isso. Boa noite e bom dia a todas. Queria agradecer a oportunidade de estar participando, principalmente por estar aprendendo com todas vocês que são com certeza mais experientes do que eu, nessa tomada aí de iniciativa de ensinar o português como língua de herança. Eu atuo na AMB atualmente, moro no Brasil, mas atuo na AMB. Comecei o ano passado, em 2019, quando fui morar na Irlanda. Engravidei e voltei para o Brasil depois que minha bebê nasceu. Então, eu saí da AMB no final do ano, porém, com a pandemia, a Marina voltou a me convidar, né, se eu gostaria de participar nessa iniciativa com as aulas online. Eu aceitei o desafio. É a primeira vez que estou trabalhando. Nunca tinha lecionado português como língua de herança, embora eu seja professora alfabetizadora aqui no Brasil por 17 anos.
Aí, também nunca dei aulas online, é a primeira vez que estou atuando pela rede. Assumi a turminha de 4 a 6 anos e o grupo é heterogêneo, tanto em participação, a gente ainda não tem uma turma fixa, né? Porque as famílias também estão testando essas aulas online, é novo para elas também. Então, uma aula a gente tem alguns alunos, outra aula a gente tem outros alunos, e assim está sendo essa dinâmica, né? Isso também é um desafio para a gente. O grupo é heterogêneo em relação ao domínio da língua e é heterogêneo na idade, né? De 4 a 6 anos, é próximo, mas não tanto. E eu acho que eu tenho 2 ou 3 crianças que estão frequentando já há mais de uma aula, mas algumas ainda são a primeira aula, depois não faz, então estamos testando aí as participações. É isso. Obrigada, Angélica. De nada. Juliane. Olá! Sua apresentação primeiro, por favor. Tá bom, beleza. Então, eu sou a Juliane Rudissa, moro aqui em Innsbruck e tenho também uma mala de herança aqui em Innsbruck. E uma peculiaridade da mala daqui é que nós estamos inseridos dentro do contexto escolar no estado de Tirol. Então, nós trabalhamos com crianças, na verdade, de 0 até adolescentes de 19, 20 anos, que é a parte que eles terminam a escola. Com as crianças pequenas, nós temos um grupo com mães dentro da escola, um grupo conduzido por mães e visitado, frequentado com mães e crianças. É um grupo que tem como base a musicalização e leitura e contação de histórias. E, além disso, nós temos ainda 4 turmas extremamente heterogêneas, em função do tipo de escola. O sistema escolar na Áustria é muito, muito complexo. Então, dependendo do tipo de escola, eu não posso misturar crianças, tem pouca flexibilidade nesse sentido. Então, é muito comum eu ter crianças de 6 anos, recém passando pela fase de alfabetização, misturado com adolescentes de 16 anos dentro do mesmo ambiente. Atualmente, nós estamos oferecendo as aulas online, inclusive para os pequenininhos, com o que para mim, assim, o que tem sido muito agradável no momento é o fato de eu estar online, eu consigo organizar a logística de outra forma. Então, eu não faço aulas na duração completa para o grupo inteiro. Eu divido essas horas entre grupos menores e assim eu consigo atender melhor a especificidade de cada grupo. Por exemplo, eu tenho agora, nessas turmas que são muito extremos, né, com crianças de 6 anos, com adolescentes de 15, 16 anos, eu tento ter os pequenos no momento e os mais velhos no outro momento e trabalhar, enfim, temáticas diferentes. Eu acho que é isso, né, André? Gustavo, falar mais alguma coisa? André, seu som. Oi, Deise. Vou passar para a Deise agora, para ela falar só um pouquinho sobre os nossos encontros, Deise, o que a gente tem feito e qual é a faixa etária que tem vindo. Tá, bom. Eu sou coordenadora do grupo do Malinha de Herança, que são crianças de 0 a 4 anos, e nós estávamos fazendo encontros mensais. E devido a pandemia, então nós passamos a fazer encontros online, mas não fazemos só uma linha, é um pouco parecido com essa situação que a Juliana contou agora. É um grupo também heterogêneo, a gente vai ali de criança, bebês de 5 meses, acho que até 12 anos, talvez 12 anos. Entre 5 meses e 12 anos. Então nós juntamos os grupos do Mala de Herança, do Malinha de Herança e do Ciranda da Mala. E aí envolve essa idade aí de 0 a 12. Nós já estamos já fizemos o nosso terceiro encontro virtual
E tem sido também de bastante sucesso esses encontros, porque nós estamos aprendendo ainda, mas à medida que a gente faz cada encontro, a gente percebe assim que está melhorando cada vez mais. Também agradeço estar aqui, eu acho que eu não trabalho dando aula, mas agradeço pelo convite aí da Andrea de estar participando desse grupo. Estou bem contente, assim, tanta gente falando, contando coisas legais. É isso. Obrigada, Deise. Eu queria partilhar rapidinho uma experiência com vocês também, que nós tivemos nessa sexta-feira com 2 teatro-pedagogas e jovens de 12 a 16 anos, 17 anos. Foi muito interessante, primeiro que eles tiveram necessidade de conversar, de se ver, mas eles receberam determinados exercícios para fazerem com entrevistas para as pessoas, ou de casa ou no Brasil, e eles vão trazer esses exercícios e na próxima vamos ter mais 2 ou 3 oficinas, encontros, né, online, em que eles vão partilhar isso, e depois, quando nós começarmos nos presenciais, eles vão encenar isso que eles têm trabalhado online, né? Pronto, Juliane, vamos só para lembrar quem entrou mais tarde, nós estamos fazendo 4 rodadas, essa foi a primeira rodada com a apresentação de todas as pessoas, falando da atividade, se tem aulas online ou não e qual é a faixa etária, e agora nós vamos passar para a próxima rodada. Ok. Juliane, passo para você. Perfeito. Então, gente, nessa próxima etapa, a gente gostaria de falar sobre as diferentes plataformas online, as plataformas que nós usamos, conversar um pouco sobre a nossa experiência com as plataformas, no sentido assim de falar sobre as vantagens, desvantagens dessas plataformas e justificar também um pouquinho a nossa escolha, porque optamos trabalhar com plataforma X e não com plataforma Y. André, a gente tem uns 3 minutos de pausa ou já seguimos nesse bloco? Eu acho que nós estamos tão animadas que a gente pode seguir, né, gente? O que vocês acham? Ok? Ok. Eu queria só ressaltar para a Luzia. Luzia, você mencionou o Edmundo e depois o Google Sala, né? Você fala de novo isso quando você tiver a sua fala, tá? Fala justamente, especificamente sobre essas plataformas que você já tentou antes e o que você está fazendo agora, tá? Então, vamos lá. Pode ir, Juliane, toca adiante. Ok, começa comigo? Ok. Então, quando nós entramos em quarentena, que foi muito, muito repentino, nas semanas anteriores, os órgãos educacionais estavam em contato com os professores, nos alertando no sentido de ter material suficiente preparado para os alunos para um período assim de 4 semanas. Então, eu preparei muito material para eles terem o que fazer durante 4 semanas e não me preocupei muito com a questão online. Só no momento que a gente percebeu, olha, nós não vamos voltar muito cedo, foi que eu me interessei e ir atrás de procurar alternativas e eu comecei a fazer uma formação através da Universidade de Cambridge, que para mim foi assim um santo remédio nesse momento, porque eu não sou uma pessoa muito, digamos assim, muito voltada para a tecnologia, muito fixada, muito afim da tecnologia. Eu uso, dentro da sala de aula, uso o básico, aquilo que eu preciso ali para o dia a dia, mas eu não sou fascinada, enfim, tinha até uma certa aversão. E dentro dessa formação com a Universidade de Cambridge, nós olhamos diversas plataformas, falamos sobre as vantagens e desvantagens, experimentando coisas. E para as minhas necessidades, eu optei a trabalhar com o Zoom. Eu trabalho atualmente somente com o Zoom. É óbvio que eu tenho outras ferramentas, por exemplo, o grupo de WhatsApp com os pais, para eu lembrá-los, olha, temos encontro no Zoom, mandar o código da reunião, mandar a senha,
comunicar no sentido de se há alguma tarefa, se as crianças têm que fazer alguma coisa em casa, se eles têm que dar continuidade. Também eu uso muito as mídias sociais, eu tenho uma página só voltada para as aulas dentro do Facebook, que é restrita para os pais que têm os filhos nesse programa. Mas para a aula em si, eu optei usar o Zoom. Por que eu optei usar o Zoom? Primeiro, para mim, o fator mais importante foi a questão de estabilidade de conexão. Eu tentei usar o Skype, e eu achei, pelo menos aqui na Áustria, não sei como é que é a experiência de vocês em outros lugares, a conexão do Skype era muito frágil. Diversas vezes eu estava no meio de uma aula e a conexão cortava, ou a voz era muito distorcida, tinha muito eco. Então isso para mim foi um fator assim, decisivo para dizer, não, com o Skype eu não vou conseguir trabalhar. Dentro do Zoom eu me achei, porque o Zoom para mim foi o mais próximo da situação de sala de aula. Para quem tem uma certa aversão a telas, a digitalização, eu acho o Zoom extremamente acessível, ele é fácil de lidar, ele é fácil de entender, a gente entra nele muito rápido e ele cria para mim, como professora, a sensação de sala de aula. A única barreira que eu tive que vencer foi a barreira de dizer, tá, entre o aluno e o professor tem uma tela, mas fora essa tela, fora essa distância, todos os recursos que eu tenho no Zoom é como se realmente eu fosse trabalhar dentro da sala de aula. Então, o que nós temos dentro do Zoom? Dentro do Zoom eu posso compartilhar a tela, eu posso compartilhar documentos, eu posso trabalhar com eles num Word, eu posso digitar coisas naquele momento, eu posso ir anotar, por exemplo, se eles estão fazendo uma atividade oral, né, onde eles têm que ter diálogo, eu posso ir anotando, por exemplo, expressões que eles usam que talvez não estão construídas de uma forma correta, para a gente olhar mais tarde. Eu também posso compartilhar, eu posso usar material áudio, eu uso muito áudios para trabalhar a compreensão aditiva. Eu posso usar vídeos no YouTube. Eu tenho uma lousa interativa, onde os alunos também podem trabalhar juntos nessa lousa. Enfim, eu tenho o mecanismo do chat também. Isso dentro da versão gratuita no Zoom. E eu comecei com a versão gratuita no Zoom, porque eu queria experimentar, para ver se eu me achava. Depois de 4 semanas, eu pedi para os alunos adolescentes me darem um feedback de como estavam o andamento das aulas para eles, se eles estavam se sentindo bem, se eles sentiam falta de alguma coisa, pedindo realmente para eles fazerem críticas construtivas a esse modo de ensino. E uma das coisas que ficou muito marcante, eles sentiam muita falta daqueles momentos de interação a 2 ou em grupos pequenos, né? Quando o professor está simplesmente monitorando atividades, os diálogos, os trabalhinhos em grupos, mas que eles têm a liberdade de conversar entre eles. E a partir desse feedback, então, eu decidi fazer um plano, fazer uma assinatura com o Zoom, um plano pago por 1 ano, para ter a possibilidade de colocar os alunos nesses breakout rooms, né, que a gente pode dividir eles em pares, enfim, em grupos, né, do tamanho que a gente definir, para justamente eles poderem ter esse tipo de interação. E o que eu gosto é que, assim, eu como professora, eu posso entrar e sair desses breakout rooms como se eu estivesse na minha sala de aula, né, circulando, ouvindo, né, espreitando o que eles estão falando, oferecendo ajuda também, observando assim, se é um grupo onde, como a gente está tratando de uma realidade muito heterogênea, às vezes nós temos grupos que tem crianças que falam super bem, tem crianças que ainda, né, têm um conhecimento muito passivo e elas não conseguem participar ativamente do diálogo. Então tem essa vantagem de eu entrar nesse grupo, ver o que está acontecendo, perceber se um aluno precisa de auxílio ou não, dar algumas ideias e sair, já ir para o próximo grupo e eles ter aquele momento assim de mais ou menos privacidade para ter as conversinhas dele. O que eu percebi, a importância disso, gente,
Eu não sei como é que é a situação de vocês, mas muitas crianças aqui, especialmente aqueles cujos professores são de uma geração mais velha, que não manjam de tecnologia e nem querem manjar, esses alunos estão há muito tempo sem contato com crianças ou com jovens da idade deles. O contato tem sido assim mais, eu digo agora das outras matérias, mais a nível de e-mail para os pais, sobrecarga de tarefas por fazer, mas falta esse contato, essa interação, e eles estão sentindo muita falta disso. Então, tendo esses breakout rooms, são momentos assim que, claro, é óbvio que eles vão dispersar um pouquinho da atividade proposta, mas eles vão ter momentos de interação que eu acho que realmente não só fazem falta no momento, mas são extremamente vitais. Da minha parte é isso. Sobre o grupinho que nós temos com as crianças pequenas, as mães que levam esse grupinho adiante, é um grupinho que são 11 crianças, tem bebês de 5 meses e a criança mais velha tem 5 anos. Inicialmente elas também começaram através do Skype, pela mesma razão decidiram mudar para o Zoom, porque a conexão era muito ruim, era muito instável. Elas fazem muita musicalização, tem uma das mamães que toca violão e canta com as crianças, né? E isso através do Skype se tornou assim inviável, tinha muito chiado, muito barulho. E com o Zoom, a gente tem a impressão que, pelo menos aqui no nosso contexto, a conexão é bem melhor. Uma coisa que eu gosto também muito do Zoom é esse mecanismo, essa liberdade que a gente tem, por exemplo, de silenciar quando um aluno está falando, silenciar os demais para que ele realmente possa se concentrar. E acho que é isso. Tem que seguir adiante. Eu vou lembrar para vocês as perguntas, tá? Questões sobre plataformas online, que plataformas vocês usam, a justificativa da escolha, quais são as vantagens, quais são os desafios, as sugestões quanto ao uso delas. Pode nos fornecer links para informações depois, se vocês quiserem passar esses links também para a gente, que talvez não sejam determinadas plataformas que a gente não conhece. Juliane, muito obrigada. Acho que você deu realmente uma geral do que é possível ou não fazer, quais são os desafios que existem dentro disso. Então, Deise, eu vou deixar o controle para você, passando para Auckland falar. Auckland. Ok. Bom, assim como a Juliane, nós também optamos pelo Zoom, né? O meu marido, ele é da área de informática e já estava tendo muitos meetings online mesmo antes do lockdown. E aí, quando eu disse, ok, eu vou precisar de uma plataforma online para fazer as aulas, o que é que você recomenda? Então, eu não tive muito trabalho para descobrir o que eu iria usar, porque aí eu passei a bola para ele que era responsável por essa parte. Escolha aí uma plataforma para a gente usar. E aí ele, né, deu uma olhada o que tinha ainda mesmo que a gente pudesse usar em sala de aula, né, porque a reunião dele era diferente do que da nossa necessidade. Ele disse, não, o Zoom realmente é a melhor opção no momento. Ele olhou o Google Classroom, ele olhou o Google Classroom não, o Meeting do Google, né, o Teams, mas aí o Teams tem um problema de ser Microsoft, e aí nem todo mundo ia ter acesso, podia ter problemas também, e não tinha toda a flexibilidade que o Zoom tem. Então, e tem todas essas, né, opções que a Juliane já falou, então eu não vou repetir tudo que ela já falou. Então, essa foi um dos motivos que a gente optou pelo Zoom. Antes das aulas online, nós já tínhamos grupos no WhatsApp, onde a gente mantinha contato com as famílias, né? E também um grupo no Facebook, onde a gente também sempre conversava com as famílias, fazia o feedback das aulas e tudo mais. Então, isso também é ótimo para você manter contato com as famílias, ter um grupo no WhatsApp, é maravilhoso você ter isso, porque você tem sempre esse contato, né, com as famílias para mandar recado, para dizer o que está acontecendo e tudo mais. No primeiro momento, a gente fazia, toda aula mandava um link, mas aí depois a gente percebeu que podia criar um link para todo um termo. Aqui na Nova Zelândia, a gente trabalha por termo.
a cada 10 semanas, as crianças têm 2 semanas de férias. E a gente segue esse calendário escolar aqui na Nova Zelândia. Então, nesse segundo termo, então, você cria uma reunião, um meeting para todo o termo, e esse mesmo link é usado para todas as aulas. Então, aí eu já comuniquei para eles, o link para esse termo é esse. Então, eu não tenho que ficar toda a aula lembrando a eles, o link é esse, porque eles já sabem. E outra ferramenta, né, outra plataforma que a gente usa, eu já tinha começado a usar nas minhas aulas para adulto, que a gente também tem aulas para adulto. É o Google Classroom, né, que a Tanaka mencionou antes, que é muito bom também. Eu gosto muito, porque você organiza suas aulas, você bota todo o conteúdo que você precisa para a aula no Google, a gente organiza por aula, né? Então, aula 1 vai ter isso aqui. Então, já manda para os pais e diz, vocês precisam imprimir isso, a gente vai fazer isso, tem isso, tem isso. Então, a aula já fica estruturada lá para os pais já entenderem o que é que vai acontecer. E eles se prepararem antes da aula para usar o que né, para imprimir o que precisar, coisas nesse sentido. Então, essas 2 ferramentas foram muito importantes para a gente começar nossas aulas online. Outra coisa que a gente usa é o Kahoot. Kahoot é um software que você faz jogo. Então, ao final de cada aula, a gente faz um jogo com as crianças. Então, eles já ficam esperando a hora do jogo. Né? Então, isso é muito legal, porque a criança adora jogar. E o jogo é interativo. O professor joga o jogo na tela, de casa, ele responde, sai o resultado. Então, é muito bom. O Kahoot, dê uma olhada depois. Eu vou, inclusive, mostrar uma telinha dele, um videozinho rodando com ele, para vocês terem uma ideia, mas depois. E estamos também procurando sempre, né, outras opções para a gente fazer atividades, que outra coisa que a gente percebeu, né, que dar uma aula online dá muito mais trabalho do que dar uma online presencial. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, né? Você tem que se preparar muito mais, tem que se organizar muito mais, preparar muito mais coisas, porque tudo tem que estar ali na tela, né? Então, isso é uma desvantagem, né, de dar aula online, porque a preparação é muito maior. Uma vantagem da aula online é que você aí atinge gente, né, famílias mais distantes, que antes você não atingia, né? Isso foi uma coisa que, para a gente, foi positivo. Outra desvantagem, no entanto, é que alguns pais foram resistentes à aula online. Não gostaram da opção. Estão esperando voltar, a aula presencial para voltar, né? Então, quer dizer, é aquela coisa, depende da família, depende de como as famílias encaram as coisas, né? Mas então assim, eu acho que o Google Classroom, junto com o Zoom e o Kahoot, foi muito bom esse trio para as nossas aulas. Exatamente, eles se completaram. Fecharam, né? bem, que ótimo. Exatamente. Andréa, tem uma pergunta aqui rapidinha para Mônica. Mônica, você tem como digitar aí no chat como que escreve o Kahoot, esse software para o jogo? Sim, já escrevi. Já escreveu? É kahoot.com e aí para jogar é o kahoot.it. Mas como eu falei, eu vou mostrar um videozinho e vai ter o site lá direitinho. Tá, obrigada. Obrigada. Então agora a gente vai para Barcelona. Liga o som. Bom, tô aqui. Então, eu só vou complementar porque, como a Juliane já falou, eu também utilizo a plataforma do Zoom, uso o Google Classroom, uso o WhatsApp, uso o Kahoot também. Tudo que elas falaram serve para as minhas aulas também. E foi tudo mais ou menos parecido com a história da Mônica, porque meu marido também é informático e passei a bola para ele e falei, plataforma legal para comunicação com os alunos, o Zoom foi super bem. O Classroom, eu apanhei um pouquinho na hora de preparar as aulas, tudo, mas é uma plataforma super completa, porque você pode colocar os links,
você pode colocar os vídeos do YouTube, você pode comentar na hora de corrigir, tem alguma dúvida, você comenta na lição que eles te entregam, você pode corrigir, comentar e vai para o aluno, ele fala, mas não entendi, aí você explica de novo, então tem uma comunicação bem bacana nessa plataforma. E ela é super fácil de usar para acessá-la também, eu não tive muita resistência com os alunos. E que mais? O Kahoot também é o sucesso, como eu tinha 2 horas de aula para trabalhar na aula presencial, nós reduzimos a aula para 1 hora, então a aula fica super corrida. E eu consigo dar aula, assim, mais ou menos na chantagem do Kahoot, porque eles amam isso daí. E é bacana porque é um reforço que eles têm do conteúdo, então eles ficam super ligados no que você está explicando, porque eles querem ganhar, porque sai a colocação, quem responde mais rápido e correto vai em primeiro lugar. Então, toda aula tem essa competição. Semana passada ganhei eu, na semana todo mundo tem esse incentivo para prestar atenção na aula, para responder legal o Kahoot, né? Bom, e o que mais? Eu utilizo bastante o WhatsApp para conversar com os pais. E eu tenho previsto para fazer na próxima aula, tipo de um programa de rádio com os alunos. Que a atividade é baseada assim, cada um vai escolher uma música e eles vão apresentar a música e nós vamos montar uma programação de rádio com as músicas que eles vão escolher. E eles vão comentar porque gostam das músicas e tal. Então, para isso a gente vai usar o WhatsApp para eles fazerem a pista sonora da apresentação da música. Depois a gente vai usar o YouTube também, se eles quiserem mostrar alguma imagem. Isso porque a ideia principal seria fazer tipo de um programa YouTuber, que é talvez numa próxima fase, não sei se vai dar tempo. Mas é que como eles estão assim um pouco com vergonha de fazer vídeo que vai aparecer para todo mundo ver e tal e qual, então eu vou começar com essa experiência do rádio, que nós vamos fazer esse programinha e nós vamos usar o WhatsApp, nós vamos usar um pouquinho o YouTube e o que mais? E vamos ver como é que vai sair, porque daí no final o produto eu vou editar o programa, porque o meu filho é mais esperto com essas coisas da informática, a gente vai fazer um programinha e depois a gente publica para as famílias assistirem. E mais para frente, não sei se a gente vai colocar no blog da associação para todas as famílias verem. Bom, isso está mais ou menos em aberto, é um projetinho que eu vou trabalhar a partir da semana que vem. E outra coisa também, outra plataforma que eu uso, algumas coisinhas, são umas palavrinhas cruzadas que dá para você montar na internet. Você pega o tema, tal, caça-palavras, então tem um monte de joguinhos assim, que para essa turma que é mais adolescente, porque eu trabalho com os meninos de 9 a 12 anos, então é um pouco complicado ficar assim, falando, a gente tem que ter um pouco a aula tem que ser um pouco dinâmica para que eles fiquem atentos também. Não só o Kahoot, mas eu utilizo também outras brincadeiras, assim, de palavra cruzada, que a gente pega na internet, você monta a palavra cruzada, os caça-palavras, e dá uma dinamizada também, porque o tema de usar o Google Classroom é que, nessa faixa etária que os meus alunos estão, eles já têm muita lição de casa. Então, para não ficar muito pegado no computador muito tempo, eu procuro ser bastante objetiva nas lições do Google Classroom, para eles não ficarem assim muito tempo offline diante do computador, que, na verdade, as aulas da associação, o forte nosso é o contato presencial mesmo, é o contato que a gente tem com eles, a relação afetiva. Então, nessa hora do virtual, a gente tem que dar um diferencialzinho assim, para não ficar aquela coisa muito fria também, né? E acho que é mais ou menos isso.
Tá, obrigada. Então, agora a gente vai para Boston. Gente, eu uso também o Zoom. Então, vou chover de uma olhada aqui do que a gente tem falado. Uso o Zoom porque eu já usava. Sou professora de música, além de professora de português como língua de herança, e já tinha alguns alunos no Brasil que eu dava aula por Zoom. Continuei usando e também usava para outras situações. Então, já era uma plataforma que eu estava familiarizada e foi de fácil acesso para os pais. Claro que eu chequei com eles, todos não colocaram nenhum empecilho. Uso também, a gente tem os grupos de WhatsApp, o Pra Te Cutucar tem a seguinte rotina. Nossos encontros são no sábado. Na segunda-feira, eu envio para os pais tudo que eles vão precisar ter pronto para o sábado novamente. Então, por exemplo, numa aula de música que eu dei, eu já tinha feito toda a pesquisa disso, já é um problema à parte, né? De como você trabalhar a música com um aluno que não tem os instrumentos que você tem em casa, que você tinha presencialmente. Então, antes eu já fiz toda a experimentação de sonoridades, daquilo que as crianças podem ter em casa e que vão apresentar realmente um bom exemplo de som, para não ser qualquer coisa que ela vai bater e vai produzir um som. Então, eu já digo, faça essa pesquisa antes, faça essa experimentação sonora, mando para as mães os materiais que elas precisam. No dia que tivemos... uso muito os nossos vídeos do Pra Te Cutucar, que estão no nosso canal do YouTube. Uso desde destrinchando as informações de música que a gente tem lá, usando, por exemplo, os vídeos que a gente tem de poesia. Eu tiro a trilha sonora e peço para as pessoas, para as crianças, criarem uma trilha e mando antes a trilha para elas já terem uma ideia de como a gente coloca. Como nos nossos vídeos de música, a maioria são medley de pequenos trechos de música popular brasileira, eu pego aquele trechinho, peço para elas ouvirem durante a semana e depois destrincho aquilo, apresento o restante da música, que é um trecho só ali. Em literatura, a gente tem usado bastante um aplicativo chamado Bamboleio, que tem livros online. Então, quando a gente vai trabalhar literatura com as crianças, sessões de contação de história, no começo da semana a gente já diz os livros que vão ser trabalhados para as mães terem acesso lá. Nas aulas, por exemplo, de artes visuais, a gente manda todo o material que a criança precisa ter à disposição, sempre tendo todo esse cuidado de ser coerente com a situação que a gente está vivendo, em que elas têm limitação de acesso, de compra de materiais, até de impressão de materiais. Então, a gente está tentando, o máximo possível, limitar que elas precisem comprar algo, ou até mesmo imprimir algo, mas não fazendo qualquer coisa dessa forma também. Principalmente na minha área, que é a música, eu tento sempre manter um referencial sonoro bacana para eles. Eu parto sempre desse princípio, que não dá para ser qualquer coisa, de referencial musical. Acho que é isso. Só repetindo aqui que tem uma pergunta, o nome do aplicativo que você usa para literatura é Bamboleio? Isso, eu vi que a Mariana perguntou. Isso mesmo, Mariana, Bamboleio. Tá, obrigada. É um roxinho. E ele é gratuito? Ele é gratuito? Ele, a princípio, te dá... Na hora que você vai lá, baixa ele, faz o sign-in, ele diz que você vai ter 2 semanas gratuitamente, mas logo que você faz o sign-in, você recebe um e-mail dizendo que durante a pandemia eles vão dar 60 dias. Gratuitamente de acesso. Então, pelo menos por enquanto, a gente está usando. Tem no Servir, tem um acervo muito variado para diversas faixas etárias. Eu tenho gostado bastante e tem suprido essa necessidade. Claro que eu não quero, uma vez passada essa pandemia, me limitar ao acervo que está no Bamboleio, mas é uma ajuda grande. Tá joia. Obrigada, Regiane. Obrigada, meu amor. Gente, só para lembrar para os ouvintes aqui, nós combinamos com as colaboradoras que elas não iam ficar repetindo, eu uso o Zoom e o Zoom tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, mas que elas colocariam, sim, eu uso isso e tem essas vantagens e desvantagens ou os desafios, tá? Era sempre um plus a mais do que alguém falou antes. Claro que a Juliane já falou um monte de coisa antes que talvez todo mundo teria falado, mas isso aí foi até positivo para que vocês também se concentrem mais, cada uma de vocês, colaboradoras, naquele específico do
do caso de vocês, tá? Bola para frente, Deise. Düsseldorf, oder? Bom, já é Düsseldorf ou a Dublin antes? Eu pulei? Sim. Eu acho que você pulou. Desculpe o horário, mas então, desculpe. Mas eu posso falar. Dormir, Deise. Toma um café, Deise. É a Marina antes, né? Isso. Vou trazer rapidinho também, porque... Bom, primeiro falar que eu adorei, Rejane, quero fazer sua aula. Adorei da Adriana, também da Mônica, muito legal, assim, muito, muito rico esse encontro. Mas para não chover muito no molhado, eu também já conhecia a plataforma Zoom e já era, né, uma coisa mais ou menos fácil para mim, então a gente optou pelo Zoom. Acho que é só legal falar uma coisa que a Ju comentou sobre o Breakout Rooms, que dá para fazer quando a gente tem só a versão grátis também. Ela está aberta. E aí a gente resolveu pagar por conta dos 40 minutos, que acho que essa é uma grande desvantagem do Zoom, né? Com criança é complicado, a aula cai em 40 minutos, tem que voltar e tal. Mas, para não chover muito no molhado, também falar, só que a gente manda os e-mails e os materiais, um e-mail para os pais com os materiais que eles vão precisar e tal, e depois da aula também a gente envia um outro e-mail com mais alguma atividade para eles fazerem durante a semana, assim, para dar continuidade no que foi iniciado. E é isso, bem rapidinho. Obrigada. Bom, então, agora sim, Düsseldorf. Agora sim. Bom, nós também estamos usando o Zoom, né, com as crianças de 6 a 8 e com um grupo de 9 a 12 anos. Não fizemos, assim, nós vamos para o segundo encontro virtual. O nosso percurso inicial, ele foi bem de deixar as crianças bem, os pais, né, a família, no caso, bem à vontade, naquele primeiro momento que foram a notícia do confinamento. As escolas regulares mandaram muito material, então a gente deu uma segurada, e à medida que a gente foi trocando mensagens com as famílias via o grupo de WhatsApp, a gente foi percebendo nas próprias famílias a necessidade dessa continuidade online, né? No primeiro momento a gente mandou tarefas pelo grupo de WhatsApp. Então, agora que começamos com online. Os benefícios, acho que todo o pessoal já colocou aqui anteriormente. Eu queria trazer só assim, uma coisa, não tanto quanto a tecnologia, mas a questão do desafio para a gente que está trabalhando com as crianças menores, é o desafio da escuta, né? Da escuta do outro, assim, que com os pequenos, essa coisa do tempo, eu também quero falar, é a minha vez. Essa tem sido o desafio que a gente está tendo no encontro online, assim, né? E a fala da Rejane me reportou, assim, uma coisa que a gente tem, assim, que ter um outro ponto de desafio, é que o professor, quando ele tiver bem claro qual o enquadramento que ele vai ter, que ele quer para aquela aula online, vai ser mais fácil para ele ter um recurso, organizar os recursos, as estratégias e todo o material que ele vai precisar para estar tendo o objetivo dele, chegar mais próximo até, né, do objetivo final dele, né? Acho que o momento requer essa manutenção desse vínculo que a gente já tem, que a gente tem no encontro presencial e que, infelizmente, agora a gente não está podendo fazer, né? Então, acho que passa muito por aí, assim, nossa preocupação está muito focada nesse olhar, de fazer com que as crianças continuem tendo um vínculo com a língua e o vínculo conosco, né? Porque algumas famílias acabam falando muito pouco português dentro de casa, né? Então, acho que era isso que eu tinha para contribuir agora. Tá bom? Obrigada.
Tá bom, obrigada. Ótimos pontos você ressaltou, Sheila, que seria até interessante que vocês também, na parte dos pais e das famílias, que vocês ressaltassem essa manutenção do vínculo, né? Como é importante, como vocês têm notado isso também. Desculpe o à parte, passo adiante, Daisy. Hamamatsu, Adriana. Adriana? Oi, desculpe. Aqui em Hamamatsu, nós decidimos, nós não ficamos no estado de emergência no primeiro momento, né? Nós começamos agora no meio de abril, e até então nós não estávamos dando aula online, mas decidimos, porque agora vai ser um tempo indeterminado, então optamos para começar. Os mais velhos, nós fazemos um bate-papo apenas para manutenção do idioma, né? Tirar dúvidas, conversar sobre o dia a dia, para poder também ter esse tempo de descontração. Eu acho que é muito tempo em casa, então as crianças, os adolescentes principalmente, precisam de um tempo, né, com outras pessoas da mesma idade. Então, nós estamos fazendo encontros de bate-papo mesmo, escolhemos um tema e todos podem conversar, falar as dificuldades, um pouco desabafar, e usamos o Zoom para isso, né? E não temos, é mais conversação, não usamos muita matéria como nas aulas presenciais, né? Porque nós temos aqui um grupo de brasileiros que nasceram, moram aqui, só falam japonês, mas também temos crianças que vêm, ficam pouco tempo, já são alfabetizados, já falam bem português, e os pais preferem apenas manutenção, né, para não esquecer. Então, nós juntamos esses dois grupos e eles interagem entre eles mesmo com bate-papo, bem estilo diversão mesmo, para descontração, né, e aproveitando para falar o português. E o segundo grupo, dos menores, já que já estão alfabetizados, né, já estão na escola, no fundamental, nós preparamos aula, igual as meninas mandamos para os pais, eles imprimem, dão uma estudadinha no que vai acontecer, né, qual vai ser o tema, e damos a aula também agora, 1 hora apenas, né, usamos o Zoom, diminuímos o tempo de aula, porque, né, é muito longo, não é possível, então fazemos assim. Agora, um interessante que aconteceu, que é uma surpresa para nós, os pequenos, os pais estão interagindo mais com a escola, com o grupo, com o português e também com os filhos, né? Porque os mais jovens, por ser tão pequenos e às vezes não conseguem usar a internet de uma forma, né, satisfatória, os pais têm interagido mais, têm participado das aulas junto, ajudado, né? E em vez da gente dar só aula para os alunos, nós estamos fazendo encontros também com os pais, né? Às vezes mandamos um material para auxiliar os pais como trabalhar isso com as crianças em casa, né? Porque dependendo da idade, dependendo da criança, não consegue ter a aula online ainda. Nós temos esse grande problema. Então, auxiliamos os pais e os pais usam as ferramentas que nós indicamos, né? Trabalhamos também com o bamboleio, né? Que é para leitura e tem funcionado muito bem, né? Eu conheci agora, não conhecia antes. Esse mundo de aulas online, para mim, é novidade. Eu sou uma pessoa que não trabalho muito, sou meio análogo ainda, né? Com a parte digital é meio difícil ainda para mim. Mas estamos nos adaptando e eu acho que é uma oportunidade de conhecer, fazer coisas novas, né? Tanto para nós quanto para as famílias. E as famílias têm apoiado bem e têm trabalhado muito junto, em conjunto conosco. Antes era levava as crianças na aula, deixava lá e vinha buscar. Né? Agora não, agora as mães, os pais também estão participando mais,
né, das aulas e contribuindo também, cada um com o seu, né, apoiando. Mas é aquela coisa, eu acho que a maioria usa o Zoom e o Classroom, que foi indicado para mim pela Luzia, né, pela Tanaka, e eu acho que é mais ou menos as mesmas ferramentas que todas usam, né? Tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha. Joia, obrigada, Adriana. Você já pulou um pouquinho para o nosso último ponto, né? Da interação dos pais e tudo mais, mas então você vai ser mais curta lá na frente. Que você diz, né? Mas foi muito bom você ter trazido já essa parte também da importância que os pais estão tendo nessa interação e a participação deles. Passo adiante. Aí, continua então em Hamamatsu com Cristina. Olá, ainda nós não iniciamos as aulas online, né? Estou aqui aprendendo com vocês e está sendo um grande aprendizado ouvir vocês aqui todas. E eu acho que eu passo aqui a palavra adiante para os experientes. Muito obrigada. Obrigada, Andréa, pelo convite, né? Como eu já havia comentado com você, eu não tenho nenhuma experiência, mas gostaria de estar aqui. Não, mas é ótimo estar aqui, Cristina, para poder também você questionar depois, entendeu? E você ver como é que elas estão fazendo para poder também aplicar. Obrigada pela sua participação também. Obrigada. Passa a bola para frente. Obrigada, beijo. Então, a gente vai agora para Osaka. Bem, todo mundo já falou bastante, né? A Andréa falou para eu voltar no Edmodo. Na realidade, assim, anos atrás eu fui atrás e achei essa plataforma, fiz algumas experiências, mas a gente não continuou porque não tinham acesso, a maior parte das famílias não tinham acesso à internet, né? Eu voltei agora, como eu já mantinha essa conexão com eles, mas eu fiquei esse tempo todo sem usar, né? Voltei a fazer uma pesquisa, mas eu não achei que era adequado para aquilo que para as nossas necessidades aqui. É um grupo, mais voltado assim para ensino de línguas, né? É possível entrar em contato, tem um chat lá que você pode falar com professores do mundo inteiro, em várias línguas, mas eu, na realidade, eu não me enquadrei dentro daquela plataforma, né? Como todo mundo, quando várias pessoas falaram, eu pretendo usar o Zoom, mas a gente não conseguiu. Esse é um dos grandes desafios, porque aqui o Japão, apesar de ser um país assim super avançado em termos, nesses termos como é que fala? Tecnológico, né? Mas ele é bastante análogo. E a gente, assim, e nós que vivemos aqui, a gente tem uma parte análoga, assim, muito grande. Eu não gostava de tecnologia, assim, de jogos, quando era jovem, mas depois da vinda no Japão, eu achei que esse viver longe trouxe a facilidade com a internet, né? Então, só queria acrescentar, assim, o que eu acho de vantagem de usar essas plataformas, né? Essa coisa, o live. A gente tem a facilidade de ter tudo à mão, porque aqui na Projeto a gente tem as aulas muito dinâmicas, né? Além de ter, assim, eu coloco os dicionários, mas a gente usa muito a internet, né? A gente usa, assim, em termos de fazer pesquisa, porque a dificuldade é não conhecer, às vezes você fala uma palavra e a criança não identifica o objeto, o animal, e a gente vai lá, então a gente tem toda essa possibilidade assim à mão, né? Fora os vídeos, fora todas essas coisas que todo mundo já falou. Mas uma das grandes vantagens que eu acho é que nessas aulas a gente pode deixar as aulas gravadas, né? A gente antecipa, porque a gente faz um plano e já coloca assim, no começo, como a Regiane falou, no começo da semana a gente coloca o tema ou o que vai ser trabalhado, a gente coloca os vídeos, mas o interessante, assim, como a gente fala em diferenças de conhecimento, diferenças de proficiência ou ritmos de aprendizagem, o fato de ter ali, numa plataforma, uma criança que tem mais dificuldade
ou fala menos o português, ela pode assistir, rever aquilo quantas vezes ela precisar. Então, eu acho que isso aí é um ponto, assim, super positivo. E a questão também, que a Adriana bem colocou, que é a ajuda, né, dos pais, porque os pequenos, eles precisam que os pais ajudem a conectar, ajudem a dar as instruções, né? Então, acho que é uma coisa, assim, que eu acho que a internet, ao invés dela afastar, ela aproxima. Eu senti essa proximidade. É isso. Obrigada. Tanaka, só uma pergunta. O nome da plataforma é Edmodo? Edmodo. Modo. Edmodo. Eu vou digitar ali, tá? Tá bom. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Então, Perth. Olá, vamos lá. Obrigada por todos por compartilhar. Eu já conhecia o Google Classroom, eu não uso no momento, mas em outro momento da minha carreira eu já usei bastante, gostei. O que eu tenho feito hoje, eu compartilho muito das atividades que eu faço em forma de documento, em arquivo, e os pais podem fazer download e trabalhar em casa com os seus filhos. Isso eu tenho disponibilizado bastante. Uso muito o Bamboleio App para leitura, adoro esse aplicativo, ele é muito completo, ele traz dicas de atividades também, gosto bastante. Outro aplicativo que eu conheci através das meninas, que eu acho que elas estão aí do Brazilian Play and Learn, é o Maritaca, que é um aplicativo como se fosse um rádio, é muito legal também, um programa de rádio infantil. Aí, ela tá aí, a Mariana que tá aí, né? Isso. E também eu escuto bastante história de boca. É muito legal. A Bia, é a Bia, né? Isso. Obrigada por estar sinalizando aí. Ela conta histórias e as crianças, elas gostam bastante da interação. Então, aí fica a dica além do Bamboleio, o Maritaca é muito legal e história de boca. Uso bastante. E é isso. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. Santiago. Santiago. Agora sim. Olá, pessoal. Bom, tenho experiência em bastante ferramentas, né? Atualmente eu tenho muito poucas crianças trabalhando, né? Mais jovens. Mas eu gostaria de destacar três coisas, além das ferramentas que eu uso, que é o famoso Zoom, que todos já falaram. Uso o Skype, tem alguns, dependendo da conexão de onde você está, né? O Skype pode ser muito eficiente. Por que às vezes eu escolho o Skype? Apesar que a desvantagem é a conexão, mas às vezes os pais é o que conseguem usar melhor. Porque aqui a gente tem que ver dois pontos, né? O que a gente aprendeu, o que a gente se formou, o que a gente correu atrás e o que os pais também sabem. Hoje, com a tecnologia, o grande desafio está sendo como trabalhar tudo isso. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode, mas estão todos sobrecarregados, principalmente os pais, com trabalho online, tudo online, e a pouca paciência que eles ficam com o trabalho, né? Porque eles, além disso, tem que sentar para estudar com o filho, ou apoiar nessa atividade, se é uma língua de herança, que não é uma prioridade, mas sim, para alguns vai soar feio, mas é como passatempo, que eu já senti muitas vezes que era. Então, é um desafio para nós. Então, eu tento trabalhar sempre procuro, né, muito mais agora, implementar três pontos base. Primeiro, criatividade. Segundo, colaboração. Procurar pessoas que já, como muitas colegas aqui já falaram, compartilharam, não precisa criar a roda. Já tem muita coisa na rede. Então, tem muita coisa que você não precisa ficar preparando material, né? Você pode pegar links prontos, passar, e acreditem, uma criança de 4, 5 anos vai saber clicar e vai saber como funciona. Eles são muito mais espertos que os próprios pais, que se enrolam muito para fazer as coisas, às vezes. E simplificar. Por exemplo, com meus alunos que são mais pequenininhos, eu tenho fantoches, que inclusive foi minha mãe que fez para mim. A gente trabalha muito com fantoches. É uma dinâmica muito legal.
usem, façam, criem um fantoche de meia que vai ser o amigo online, né? Porque às vezes eu vejo que muitos colegas professores estão perdendo, não perder tempo, mas estão investindo muito tempo para aprender uma ferramenta. Se Deus quiser a gente sair desse processo, vai ficar tudo jogado, né? Então, aí depois você criou um monte de coisa e depois você não usa mais porque todo mundo quer voltar para as aulas presenciais. E aí você fica com aquela monte de material que você criou, investiu tempo e tá ali, né? Então, eu acredito nesses 3 pontos. Skype, o outra ferramenta que eu uso bastante é o Hangout. Quem não tem acesso, agora parece que o Hangout está aberto. Eu tenho acesso porque eu tenho empresa, então eu posso usar através dele, que também comporta que nem o Zoom. Não é tão eficiente como o Zoom, mas eu acho ele mais simples, porque você só clica e entra e ponto, né? Então, é muito fácil o Google Hangout. Para fazer uma aula, você pode compartilhar a tela, não tem grandes ferramentas, mas para uma aula de conversação, para uma aula rápida, eu acho que usa menos recursos do computador. E agora há pouco, conversando com um amigo, ele também me apresentou uma ferramenta que chama Whereby, que é muito mais fácil, porque eu tenho pais que não sabem nada de tecnologia, como muitas das nossas colegas aqui também. O Whereby, você cria, é grátis, você pode criar uma conta, você pode comportar até 4 pessoas grátis. E a maravilha dele que também, você pode pegar esse link e mandar para alguém e ele só tem que fazer clique e entrar. Então, é mágico. Você pode entrar do celular, do computador, e é muito fácil. Então, existem muitos recursos. Eu uso há muitos anos o Smartboard, que é um quadro interativo que eu tenho lá no nosso escritório, a gente usa já há muitos anos, que é do Canadá. Então, a gente, aqui em Santiago, foi a única escola de espanhol e português que a gente trabalhava com essa ferramenta, até um mês atrás, faz 45 dias que eu estou de quarentena obrigatória, só saí hoje. Então, mas para nós não foi uma novidade continuar utilizando essa ferramenta. O Smartboard, parece que ele foi liberado há alguns meses, gratuito, ele tem um valor pago, mas o que eu gosto do Smartboard é que você pode criar rapidamente qualquer coisa. Quiz, tudo, e você compartilha com os alunos. Os alunos não podem ter acesso, mas é bem legal também porque você pode fazer o aluno está muito mais atento porque você é a que está controlando a atividade. Então, também é legal porque o aluno fica atento para ver quem dá a resposta, se você pode fazer quiz, etc. Tá? Então, eu gostaria só de reforçar também o que disse a Regiane, né, que ela falou de limitar um pouco, né? Estamos muito limitados de materiais. Então, não compliquemos, né? Sejamos facilitadores do processo, né? E é muito mais gostoso ter um aluno. Eu estou com todos os meus alunos, ficam muito felizes na hora de ver, porque nós somos a instância deles, né? Então, conversar, comunicar, fazer atividades lúdicas, temos papel, faz um desenho, né? Eu uso muita coisa do trivial mesmo. Vamos ver quem faz o desenho mais bonito e mostra, e desenha, e mostra. E não tem muito o que fazer, todo mundo tem esses recursos. Vamos pegar um brinquedo, vamos conversar com o brinquedo. Eu gosto muito, com as crianças, trabalhar com o brinquedo, e é a realidade deles. Essa é a minha experiência, e fico aberta. Tem muitos recursos, mas todos já falaram muitos, mas eu fico com o Smartboard, que é uma ferramenta que eu uso muito, e você pode guardar muita informação e vai guardando isso pro resto da vida. Tem muita coisa que eu vou utilizando, porque eu já dou aula há 10 anos online, então tem muita coisa já pronta. E não investir tanto tempo, se não é um projeto, e eu falo de coração para todas que são professoras, não investam tanto tempo num processo que, se vocês não têm um projeto a longo prazo, não sei se vale tanto a pena. Porque eu estou vendo amigas que estão em São Paulo, assim, né, suando, trabalhando até as 2, 3 da manhã para fazer vídeo, que não é o trabalho delas, né? Não é fácil ser youtuber. Eu tenho um canal de youtuber, eu posso falar para vocês que é muito difícil fazer. Nós não somos, não sei, eu acho que a gente tem que também limitar um pouco. Tá cheio, usa a plataforma de Facebook, vocês têm Facebook, Instagram, faz live, tá todo mundo na moda na live. Convida seus alunos para a instância na live. Eu fiz umas lives bem legais, onde os alunos gostam de participar e eles não estão tão expostos, mas eles gostam de ver você, né? Faz uma live compartilhada, faz no Facebook Live
com grupos privados, você também pode fazer isso. Então, não precisa ter tanta ferramenta, utilizem o que já temos, né? Facebook, Instagram, Smartboard, Whereby, que eu considero principalmente para os mais leigos, né, os análogos, e o Hangout também, tá? Essa fica a minha dica aí. Mais criatividade, bastante colaboração, bonita instância essa, e simplificar, gente. Simplifica porque é difícil a vida já hoje, né? Para todo mundo ter que lavar, cozinhar, todo mundo. Inclusive nós e os pais dessas crianças também, principalmente quem trabalha com crianças menores, né? Faz joia. Obrigada, Ana Carolina. Obrigadão. Deise. São Paulo. A Angélica, né? São Paulo. Falar por último fica bem difícil, né? Porque todo mundo já falou muita coisa. Marina já falou a plataforma com que a gente trabalha na AMB, que é a Zoom. Em relação às vantagens, aí vou tentar colocar um plus, tá bom, André? É difícil depois de tanta gente falando. Em relação às vantagens do Zoom, eu acho que o que algumas colegas até colocaram, a gente tinha colocado aqui como ferramenta de fácil utilização, né? E talvez seja uma ferramenta de fácil utilização para a gente, mas como bem a Carolina falou e outras colegas falaram, alguns pais são muito leigos, e o que é fácil para a gente nem sempre é fácil para eles. Então, assim, a gente fez essa escolha, mas focando no que é fácil para nós, mas de repente não é o que mais fácil para os pais. Então, isso é uma coisa que eu acho que talvez a gente tenha que voltar e repensar se realmente é a melhor ferramenta ou não, né? Mas talvez seja. Enfim, o grande desafio para a gente aí em relação às plataformas online para mim, que estou atuando com as crianças de 4 e 5 anos, é fazer com que elas interajam com essa plataforma autonomamente, né? Os nossos pais precisam estar junto com as crianças durante as aulas. Isso é um problema, porque, como algumas colegas falaram, os pais estão muito atribulados com essa situação também, né? Porque eles estão trabalhando em casa, eles estão tendo que cozinhar ao mesmo tempo, porque quando você trabalha fora, você sai para comer num restaurante, você faz um lanchinho, leva uma marmita pronta, né? Mas quando você está tendo que trabalhar com tudo isso dentro de casa, no mesmo momento, trabalhar, participar das aulas do filho, fazer comida, olhar se as crianças estão brigando, isso se torna muito estressante. Então, a gente também tem que ter um olhar para essa questão, né? Talvez usar uma ferramenta que seja de fácil acesso para as crianças com autonomia, para que os pais não precisem estar com as crianças 100% do tempo, né? Eu falo isso porque as minhas crianças de 4 anos com o Zoom, eu acredito que eles não têm essa autonomia para estar mexendo sozinhos. Os pais ficam o tempo todo. É muito legal, por um lado, as crianças, os pais estarem participando desse processo, mas por outro a gente pode estar excluindo algumas crianças por conta de pais que não podem estar em todos os momentos auxiliando as crianças, né? Então esse é um grande desafio. E o outro grande desafio para mim é a criação de vínculo, né? Eu não atuava com as crianças de 4 a 5 anos na AMB, quando eu estava trabalhando presencialmente, e a criação desse vínculo mediante um contato apenas virtual é muito difícil, principalmente num espaço de tempo muito curto, né? Fazem 3 semanas, 4 semanas que a gente está aí com essa empreitada. Então, é diferente da Ana Carolina, que já está há 10 anos trabalhando nessa área, e talvez ela tenha alunos por um longo tempo já, ela já criou uma intimidade, mas eu acho que a criação de vínculos pela web, ele demora muito mais tempo do que a criação de vínculo com criança quando você está no contato com ela presencialmente, porque o ser humano é toque, o ser humano é o olhar, olhar olho no olho, e aqui na web a gente vê o rosto do colega, mas a gente não olha olho no olho, né? Não existe isso pela web. Então, na minha opinião, nada substitui a aula presencial. A aula presencial ela é fundamental e a aula online ela viria somente para colocar em situações que a gente não tem outra alternativa, né? Para alcançar crianças que moram longe ou numa situação como essa que estamos vivendo atualmente. A minha sugestão eu gostaria de colocar aí como uma sugestão uma coisa que eu e a Marina a gente faz algumas vezes
pelo menos uma vez na semana, a gente entra na plataforma que a gente está utilizando e a gente vai fuçando, porque isso também é uma coisa nova para a gente, né? E o fuçar é interessante, porque é difícil aprender, mesmo para a gente que tem um pouco de facilidade, mas a gente começa a clicar. Vamos clicando, clica em todos os botõezinhos e vê o que acontece, né? Só que a gente não pode fazer isso com os alunos, a gente não pode testar isso nos momentos de aula, a gente precisa vivenciar essas ferramentas antes. Então, eu e a Marina, a gente sempre entra no Zoom e vai fuçando uma funcionalidade em outra. Outro dia ela descobriu que dá para separar a aula em 2 turmas. Ela falou, olha, vamos fazer. Ela me ensinou. O que eu aprendo, eu ensino para ela. Então, eu acho que isso é uma dica bem legal para o pessoal que ainda não entrou. Chama uma colega e entre na sala, numa plataforma de educação online, né? Ou de encontro online, porque não é uma plataforma especificamente para aulas. A gente está adaptando ela. Então, entre e fuçem, porque eu acho que fuçar é bem interessante. Obrigada, Angélica. Obrigada, Angélica. Eu queria dar uma contribuição aqui dos nossos encontros que a gente tem feito com famílias. A gente faz justamente com as famílias para que os pais estejam presentes, e a gente tem visto que os pais precisam disso, os pais precisam dessa atenção também, né? Não são só as crianças, mas os pais precisam desse acolhimento, da gente também dar importância a eles e ao problema, digamos assim, que eles estão vivenciando, a dificuldade que eles estão vivenciando de ter as crianças em casa e de também ter que suprir todas as necessidades. Mas o que nós vimos também é que existem inúmeras pessoas, inúmeras contadoras de histórias, agora todos os autores, escritores estão fazendo também leituras, mas é totalmente diferente de você ler, porque você é a pessoa que a criança conhece. Então, para a gente tem visto, mesmo que a gente traga algum convidado para o nosso encontro, para poder ler ou falar alguma coisa ou cantar uma música, as crianças não conhecem essa pessoa e elas querem esse contato justamente com as pessoas que elas conhecem já, né? Então, essa coisa do vínculo que você falou, né, Angélica, quer dizer, elas não conhecem antes, então fica difícil criar esse vínculo e, por outro lado, essas crianças que já nos conhecem, elas estão querendo justamente esse vínculo com a gente, elas querem ver a nossa carinha ali de novo, né? E não uma outra contadora de história. Então, o que se produz, na verdade, aí eu pego um pouquinho do que a Ana Carolina fala também, não é aquilo que se produz e que vai se apresentar que é o mais importante, mas sim esse contato online, a gente se vê aqui nessas janelinhas todas. Primeiro, para eles é uma novidade totalmente diferente, um negócio super legal ver todo mundo assim, né? E eles também saberem esse momento, como é que eles vão escutar isso, né? Como é que vai ficar o som. Então, a gente dar esse valor ao contato, sim, mesmo que a gente não tenha muita coisa preparada, né? Então, Juliane, terminamos a segunda rodada. Estamos com tempo 1h30. O que você acha? Fazemos pausa? Eu acho que seria bom, né, gente? Até para a gente, especialmente quem está no fuso horário europeu, para a gente tomar um café. 1 minutinho, a gente 2 volta já. 2 minutinhos, né, gente? Tá bom. Peraí, rapidinho.